Olá, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer uma meditação baseada em 2 versículos muito importantes sobre algo que o Espírito Santo tem ministrado muito nos últimos dias. O primeiro versículo ele vai estar em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui o profeta Isaías ele estava falando já a respeito da vinda de Jesus, né, que aconteceria no Novo Testamento, né? Aqui o livro de Isaías está no Velho Testamento e o segundo versículo ele vai estar no livro de João, capítulo 15, versículo 26, que diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Que ele está falando aos discípulos, né, que ele precisava ir, porque melhor que ele fosse, para que o Consolador viesse. E assim, Jesus ele estava restrito a uma localização, a algumas pessoas. O Consolador, o Espírito Santo, ele viria e ele seria disponibilizado para todas as pessoas. Teríamos a oportunidade de viver com o Espírito Santo dentro de nós, nos direcionando. Por que eu quis trazer esses 2 versículos para vocês? Porque o Espírito Santo ele tem me incomodado sobre algo muito significativo que as pessoas elas têm deixado de perceber e eu por muito tempo também negligenciei, que é justamente sobre buscar ouvir a voz de Deus. Nós ultimamente estamos sendo bombardeados de informações e de uma série de coisas que têm roubado a nossa atenção, o nosso tempo. E isso tem feito com que a gente não consiga mais perceber, a gente não consegue mais ouvir, perceber e nem discernir a voz do Espírito Santo falando. E eu posso perguntar para vocês que com certeza em algum momento da sua vida você estava prestes a tomar uma decisão muito ruim, a fazer algo que você no fundo você sabia que era errado e alguma voz te avisava assim: não faz, não vai, não aceita, e você não sabia dizer o que era. E se você foi uma pessoa obediente a essa voz em algum momento, com certeza você se livrou de algo. Essa voz ela é a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tem essa característica de ser o nosso auxiliador idôneo, essa característica de ser o nosso consolador. Ele vem para nos consolar, para nos entender, para nos ensinar, para nos exortar, que é nos confrontar com nós mesmos e nos chamar a atenção em amor para que a gente possa ser corrigido. Ele vem com a capacidade também de nos ensinar acerca de qualquer assunto, de qualquer tema, de nos fazer discernir, de nos fazer meditar, de trazer a verdade sobre coisas que estão em oculto, a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que é Jesus, né? Jesus, ele é a verdade e a vida. E ele vem com essa característica de fato ser absolutamente tudo o que a gente precisa para a gente conseguir ter uma vida boa, uma vida em abundância, desfrutar das bênçãos, da proteção, do livramento de Deus. Só que a gente tem perdido a capacidade de ouvir e discernir, reconhecer essa voz. Porque nós temos recebido muitos estímulos externos e internos também. E aí a gente não vem de uma cultura onde a gente aprende a refletir sobre nossas características, sobre nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as decisões que a gente toma, como isso influencia na nossa vida. A gente tem perdido a capacidade de ponderar, de meditar, de refletir. E se eu perco essa capacidade de pensar, de ponderar, de refletir, de questionar, eu perco também a oportunidade de ouvir o Espírito Santo me direcionando. E hoje a gente tem visto uma geração de pessoas que têm gastado assim fortunas e mais fortunas, fazendo cursos e mais cursos, buscando coaches, buscando professores renomados, buscando universidades, uma infinidade de cursos, e tem sido um buraco sem fundo. Por quê? Porque as pessoas estão buscando de forma externa algo que só quando você aprender a silenciar tudo à sua volta e internamente os ruídos da sua alma, você vai conseguir ouvir, que é a voz do Espírito Santo. A gente está buscando algo externo que está dentro de nós. A gente só está precisando dar atenção a essa voz, voltar a dar atenção a essa voz, porque isso tem a capacidade de mudar a nossa vida por completo. E eu queria trazer para vocês essa verdade porque foi algo que eu aprendi. Não em um momento
Bom, infelizmente, para mim, foi um momento de muita dor, onde eu aprendi a silenciar tudo à minha volta. Eu não queria mais ouvir nada, eu não queria mais estudar ou fazer cursos, nada assim externo, que eu estava bombardeando a minha mente antes. E quando eu comecei a diminuir esse ritmo, quando eu comecei a entrar em um ritmo de descanso da alma, eu comecei a voltar a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu comecei a discernir a voz do Espírito Santo. E quando isso começou a acontecer, eu comecei a lembrar de momentos onde eu tinha perdido a capacidade de entender e ponderar que era o Espírito Santo me alertando acerca de algumas situações, e eu não estava conseguindo entender. E por causa disso, porque eu negligenciei isso, eu acabei tomando decisões muito ruins na minha vida e que afetaram a minha vida de uma forma significativa até hoje. Então hoje eu queria muito compartilhar com vocês esse alerta para que de fato vocês possam aprender a voltar a buscar essa voz interna, a pedir ao Senhor que volte a te dar essa capacidade de ouvir Ele falar. Porque absolutamente tudo que a gente precisa na vida para tomar decisões, para aprender algo novo, para saber se a gente está no caminho segundo o plano do Senhor para nós, para saber se algo é certo ou errado, para saber qual decisão tomar, quando tomar, como tomar, tudo isso a gente só vai aprender se a gente voltar a ouvir essa voz. Para a gente voltar para olhar para nós, para dentro de nós e ter novamente essa capacidade de ouvir e discernir a voz do Espírito Santo. Isso tem o poder de mudar o curso da nossa vida. Isso mudou radicalmente a minha vida. E eu espero que de fato possa também ajudar vocês. A gente está sendo muito bombardeado de informação, muitas urgências, né? Nunca se viu um período onde a gente não pondera mais se a gente está fazendo certo, porque as pessoas normalizaram falar, não, mas que eu estou na correria, como se isso fosse algo maravilhoso. Só que a correria, viver na urgência, rouba de você a capacidade de parar, de meditar, de refletir, de ponderar, de dizer, ué, eu estou no caminho certo? Será que não tem uma outra forma de fazer isso? Será que eu estou fazendo o que é para eu fazer? Será que não está na hora de parar? Sabe? A correria do dia a dia, o excesso de informações disponibilizadas de forma gratuita, nada disso é à toa, tá, gente? Ninguém faz nada à toa, né? Se a gente hoje está recebendo tanta informação de graça, onde a gente vê tantas pessoas disponibilizando curso de graça, um material assim de muita qualidade no YouTube, em plataformas gratuitas, nada disso é à toa. As pessoas querem que a gente normalize isso como um estilo de vida, para que a gente cada vez mais possa parar para ouvir, meditar, discernir, ponderar. Porque só quando eu faço isso, só quando eu tenho esse diálogo interno, só quando eu tenho essa pausa, esse momento de descanso para a alma, é que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo e mudar o rumo da minha vida se eu estiver indo para um caminho que não é o caminho que Deus quer para mim. Muitas pessoas estão vivendo momentos de muita dor, colhendo consequências porque não pararam para ouvir essa voz interna. Se você hoje parar para fazer essa reflexão, você vai ver que em algum momento da sua vida você recebeu esse alerta, mas você ignorou. Então eu hoje estou aqui não na condição de te dizer que você está errado, porque hoje eu tenho colhido também frutos dessas sementes que eu plantei. Mas para dizer para você que ainda não pensou nisso, que dá tempo de mudar, de corrigir a rota, assim como eu estou fazendo. Pare e volte para ponderar as coisas que você tem vivido, se de fato é isso que você quer para a sua vida, se de fato quem está dirigindo a sua vida, as suas escolhas, realmente é a voz de Deus. Ou se você está deixando o mundo ditar o que você vai viver, como você vai viver, quando você vai viver. E aí eu finalizo esse vídeo trazendo para vocês Romanos 12:2, né? Eu vou ler até aqui como que está na minha Bíblia. Que foi um versículo que eu interiorizei para mim. Diz assim: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras traduções tem
transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para a gente alcançar a dádiva de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, existe um caminho a se fazer antes, que é não se conformar com os padrões desse mundo, não se amoldar, em outras traduções está dizendo assim, não se amolde aos padrões desse mundo. Se o mundo está pregando que você tem que entrar na moda da correria, se você tem que entrar na moda da urgência, se você tem que parar e perder a capacidade que você tem de refletir, ponderar, meditar e recalcular sua rota se necessário, não se amolde a esses padrões. Mas tenha a sua mente e o seu entendimento transformado e renovado. É só assim que a gente conseguirá viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então eu quero trazer essa meditação para vocês em amor, sabe? Foi algo que eu precisei fazer do ano passado para cá. E eu comecei a refletir que eu perdi muitas coisas por muitos anos da minha vida, porque de forma inconsciente eu estava me amoldando aos padrões do mundo e negligenciando a voz de Deus. As direções que o Espírito Santo me dava, as correções que ele estava tentando me mostrar, as direções que não eram as certas, né? Ele o tempo todo esteve ali tentando me mostrar que eu não estava indo no caminho certo, não estava trilhando o caminho que Deus queria para mim, não daquele jeito, não naquele momento, não naquele tempo. E eu negligenciei tudo isso. Eu não consegui discernir que era a voz do Espírito Santo, porque a minha mente estava bombardeada demais de informação. A minha vontade, o meu desejo, a minha vontade própria estava altiva demais para que eu conseguisse discernir a voz de Deus. Eu tenho colhido os frutos dessas sementes que eu plantei. E eu digo para vocês que eu gostaria muito de poder voltar atrás e ter feito tudo diferente, mas como isso não é possível, eu tenho buscado fazer isso de daqui para frente, né? Mas se eu puder dar um conselho para vocês, é isso. Volte a ouvir, volte a buscar a presença de Deus, busque ouvir essa voz, né? Eu aposto que se você for parar para ver, você nunca mais ouviu essa voz te direcionando. Mas em algum momento da sua vida essa voz te direcionou, então volta lá nesse momento, busca como é que você vai fazer para voltar a ouvir essa voz de novo. Busca usufruir do Espírito Santo de Deus, porque ele está disponível para nós a todo instante, para que a gente possa usufruir das características dele, né, de quem ele é, né, de querer nos consolar, nos ensinar, nos exortar, nos proteger, nos guardar, nos guiar. Ele é o nosso guia. Ele é o Espírito Santo de Deus, que ele deu ao seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus deu a nós como um presente para que a gente espere a sua volta, né? Ele sabia que a gente iria precisar desse auxílio, desse auxiliador, porque senão a gente não iria conseguir sozinho. Então que a gente possa perceber esse presente de Deus todos os dias da nossa vida e que a gente possa usufruir desse presente que Jesus nos enviou, né? Que a gente possa dizer não aos padrões desse mundo, à velocidade que esse mundo tem implantado como normal, às urgências que o mundo tem implantado que a gente precisa viver, que a gente diga não a esses padrões, que a gente não se amolde a isso, mas que a gente busque voltar a ouvir a voz de Deus, para que aí a gente possa, sim, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Espero que faça sentido para você e que você consiga, de fato, voltar para esse lugar, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, se você voltar a ouvir e discernir a voz dele. Um beijo e até o próximo vídeo.